livro do Êxodo, capítulo de número 19. Os 10 mandamentos encontram-se registrados no capítulo 20. Mas eu vou ler o capítulo 19, porque o capítulo 19 é que deu origem à escritura do capítulo 20. Verso 1 a seguir. E ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai. E tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardares o meu concerto, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Pois bem, voltando aqui ao tema que trata de a excelência da ética ministerial, se faz necessário dizer um pouquinho o que é ética. Eu tenho certeza que o pastor que pregou no primeiro período aqui, pastor João Barbosa, nosso amigo, companheiro, deve ter falado bastante sobre ética e sobre moral, visto que o assunto dele especificamente tratava da ética e da moral. Portanto, o que vou dizer aqui não mudará nada, apenas é para dar ênfase àquilo que nós estamos ensinando e falando. Ética trata do nosso comportamento social, das nossas relações interpessoais, das nossas relações no grupo. A ética é que coloca limite ou limites em nossas ações. A ética é que nos faz respeitar o limite do nosso semelhante. O meu direito e a minha liberdade termina quando inicia o direito e a liberdade do meu irmão. Nós não podemos ocupar dois espaços ao mesmo tempo, e nem tampouco podemos ocupar o espaço de outrem, de maneira que, se eu estou aqui, não posso estar ali, e também não tenho o direito de sentar ou de ocupar o espaço onde o irmão está sentado, onde o irmão está localizado. Isso é ética. A ética foi construída pelos nossos pensadores já no passado, pensando inclusive no comportamento de alguns animais, como macaco e assim sucessivamente, que ela põe harmonia no grupo. Um grupo que não possui ética é um grupo desarmonizado. Por exemplo, nós estamos todos aqui vestidos decentemente como crente das Assembleias de Deus. Existem igrejas que não se vestem como nós, e o que vou falar aqui não é crítica, é apenas com o propósito de esclarecer o que significa ética. Existem igrejas que os jovens, especialmente os jovens, eles têm participação ativa no culto, de bermuda, de boné na cabeça, de short, não é isso? Falado pelo pastor lá em cima, que vale a pena lembrar, com essas calças rasgadas, coisa dessa natureza. Existem grupos que se comportam assim, existem igrejas evangélicas que se comportam assim.
Se estas pessoas que lá no grupo deles cantam, participam de bermuda, de short, de um bonezinho na cabeça, coisa dessa natureza, vêm aqui para participar do nosso culto, eles não podem vir assim, porque não terão participação. Nós não vamos permitir que eles tenham participação. Mas por que isso, pastor? Porque a nossa ética não comporta esta atitude. Ética é uma questão de grupo. Cada grupo tem a sua ética. Respeitamos as pessoas que pensam e fazem diferente. Porém, a nossa igreja tem a sua postura, a sua maneira de ser, o nosso comportamento, a nossa compostura determina que todos nós, ao vir para a igreja, no mínimo, nos vistamos decentemente de conformidade com a nossa ética. Deu para os irmãos entender? Amém, meus irmãos? Isso é ética. Mas se nós formos na igreja deles, eles não são obrigados a dar a oportunidade para nós, porque nós estamos nos vestindo assim, porque lá é um outro comportamento. Ética é comportamental. Portanto, ética é uma questão de grupo. Tem ética política, tem ética ministerial. Nós não cobramos dos nossos membros da membresia da igreja que vem para a igreja de paletó e gravata, como eu estou aqui, num calor como este que nós estamos sentindo aqui. Estou vendo vários irmãos abanando-se. Possivelmente, se nós tivéssemos uma camiseta regata, nós não estaríamos sentindo tanto calor, não é isto? E qual o crime que tem? Qual o crime que existe eu estar vestido de uma camiseta regata? Não existe nenhum crime, mas a ética vai dizer para mim que não fica bem para mim como pastor estar no púlpito das Assembleias de Deus pregando de uma camiseta regata. Por isso nós suportamos o calor. Fico de gravata, fico de paletó, suporto o calor. Isso é ética, tá certo? Mas existem outros grupos que não se comportam assim. Então existe ética política, ética ministerial, ética da membresia da igreja, existe ética das facções criminosas. E a ética na facção criminosa você não pode quebrar. Se você romper com a ética, você paga com a vida. Lá eles são muito mais sérios do que nós. Existe ética da empresa. A empresa adota o seu sistema de uniforme para trabalhar. Eu não posso adentrar os portões da empresa para trabalhar se não tiver legalmente uniformizado, conforme as normas da empresa, do comércio e assim sucessivamente. Isso são éticas. Então a ética, ela trabalha para harmonizar o nosso comportamento no grupo, para que a gente não fique uma pessoa que não produza prazer no ambiente, desprazerosa. Aquela pessoa que você vê ele chegando e, se for possível, se afasta dele, porque ele não se comporta decentemente. Então a ética, ela nos ensina isso. O outro assunto que está preso nesse texto sagrado é a moral, porque quando nós estudamos os 10 mandamentos, não tem como você estudar os 10 mandamentos se não estudar a moral. E o que é a moral? A moral, segundo os pensadores, ela é alguma coisa estabelecida pelos grupos, pelas famílias, pelo grupo social que você convive e por questões culturais. Por exemplo, no Brasil nós temos a nossa cultura de que o homem veste calça, camisa, mas existem alguns países que o homem não veste calça, veste uma saia. Não é isto? Então, os pensadores dizem que a moral é um tabu estabelecido pelos grupos sociais. Assim diz os pensadores. Portanto, nós que somos evangélicos, cristãos, e até criticados por isso, nós acreditamos que a moral não depende do grupo onde você congrega, não depende da região do país que você mora, e nem depende do país que você mora. A moral é uma lei estabelecida por Deus, no subconsciente, no consciente do homem, está na nossa consciência, que ela determina o que é certo, o que é errado. Todos nós sabemos o que é certo, o que é errado. Amém, meus irmãos?
Até para consolidar esse texto que eu estou falando, esse pensamento, vou ler um versículo com os irmãos. Abra a vossa Bíblia, se for possível, no livro de Romanos, no capítulo de número 2, Romanos capítulo 2, verso 12 a seguir. Diz assim: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Paulo está dizendo o seguinte: se não existe lei, regras, normas, você não tem como ser julgado. Para nós sermos julgados, nós temos um parâmetro. Por exemplo, se eu cometer um crime, eu sou julgado com base no Código Penal. É um parâmetro. Se eu cometer uma ação social, cívica, desconforme com a sociedade, eu sou julgado pelo Código Civil. Então, tem um parâmetro. Então, Paulo está dizendo o seguinte: se não existe lei, você não tem como ser julgado. Mas ele continua dizendo, ó, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. É claro que Paulo está falando aqui da lei do judaísmo. Paulo está contrariando o pensamento do judaísmo, que você é justificado pela lei. Diz mais: porque quanto aos gentios que não têm lei, preste bem atenção, gentios, são dois povos distintos, judeus, gentios, que no Novo Testamento constituiu-se o terceiro povo, judeu, gentil e igreja. Povo tirado de entre os judeus e povo tirado de entre os gentios, aceita Cristo, forma-se um terceiro povo, que é chamado povo igreja do Senhor Jesus. Então ele diz assim, ó: porque quanto aos gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Tem muita coisa que nós como crente não praticamos porque não é decente, não é bom diante de Deus, constitui-se inclusive um pecado. Mas o ímpio que não é crente também pratica a mesma coisa. A gente não mata, mas o ímpio também não mata. A gente não rouba, mas tem muita gente que não é crente que não rouba. E deixa eu dizer uma coisinha para vocês aqui, vocês não se escandalizem comigo. Tem até muita gente que não é crente, que são melhores que muitos crentes da nossa igreja, das nossas igrejas. Eles se comportam decentemente na sociedade. Muitas pessoas que nunca nem sequer ouviu falar do Evangelho, mas se comporta decentemente dentro dos padrões éticos e morais. Por que razão? Porque Paulo está dizendo, há uma lei escrita no coração de todos os homens que diz o que é certo e o que é errado. Amém, meus queridos? Então, nós somos regidos pela lei moral, a lei estabelecida pelo próprio Deus. Pois bem, quando nós olhamos na palavra de Deus, no texto que eu acabo de ler aqui para os irmãos, está escrito o seguinte no capítulo 19. Abra novamente a vossa Bíblia, no capítulo 19 do livro do Êxodo, onde eu li. Vou caminhar um pouquinho mais lento, devido a plateia ser pessoas diferentes, mais a membresia da igreja e cooperadores. No capítulo 19 do livro do do Êxodo, perdão, o Senhor Deus havia tirado os filhos de Israel da terra do Egito. 3 meses se fazia que eles haviam saído da terra do Egito e encontraram-se no Monte Sinai. O fato deles encontrar-se no Monte Sinai era para cumprir uma promessa de Deus que está no capítulo 3 do livro de Êxodo e verso 12. Essas anotações eu coloquei para enriquecer, vocês não têm nas apostilas, se vocês quiserem, vocês podem anotar. Capítulo 3 e o verso 12 do livro do Êxodo.
quando o Senhor Deus prometeu a Moisés, quando ele aparece a Moisés na sarça, portanto, nesse mesmo lugar em que o povo agora se encontra, Deus aparece a Moisés, lá no meio de uma sarça, e Deus chama Moisés para libertar o povo de Israel. E Deus disse para Moisés que ele iria libertar o povo de Israel, e o povo seria trazido para este mesmo local. Lá no livro de Êxodo, capítulo 3, está escrito isso. Vamos ler para os irmãos entenderem melhor. Êxodo, capítulo de número 3, e o verso 12. E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei, quando houver tirado o povo do Egito, e servires a Deus neste monte. Observe bem o pronome demonstrativo, neste monte, onde eles estavam. Deus disse: você vai lá, tira o povo do Egito e traz o povo aqui neste lugar. E ali Deus estaria fazendo um pacto, que está no livro de Êxodo, capítulo 6, de 1 a 8. Fala que Deus estaria estabelecendo um pacto com a nação de Israel. O texto que eu li no livro de Êxodo, capítulo 19, encerrando o versículo de número 5, o Senhor Deus disse assim para Moisés, diz assim, ó: porque toda a terra é minha. Deus é o Criador de todas as coisas. Todas as nações, todos os povos, todas as tribos, todas as raças, todas as línguas foram criados por Deus. Não existe ninguém no planeta, não existe ninguém no universo, não existe nada no universo que não tenha sido criado por Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o mentor, Ele é o Criador e Ele é o dono de todas as coisas. Todas as nações pertencem ao Senhor. O salmista disse isso, que as nações, os povos pertencem ao Senhor. Toda a terra pertence ao Senhor. Em consequência do pecado, lá no Jardim do Éden, toda a humanidade se afastou de Deus. Paulo escreve aos Romanos, dizendo que todos pecaram, todos destituíram da graça de Deus, todos, sem exceção. Adão, o nosso pai, a cabeça capital, é o responsável pelo pecado de toda a humanidade. Adão é o responsável por toda a humanidade ser constituída pecadora. Todos nós pecamos. E a Bíblia diz: e Deus encerrou todos os homens debaixo do pecado, para usar com todos de misericórdia. Então nós que estamos hoje aqui nesta tarde, nós somos frutos da misericórdia de Deus. Vou lembrar os irmãos, inclusive, lembrar o que o Senhor Deus disse através de Paulo aos judeus em Romanos, no capítulo de número 11 de Romanos. Paulo disse que ninguém de nós devamos ficar soberbos, orgulhosos. A fé em Cristo Jesus, a crença em Cristo Jesus, a salvação das nossas almas, não deve produzir para os nossos sentidos, para os nossos sentimentos, algum sentimento de arrogância, de prepotência, de soberba, de diferença em relação aos outros povos. Não. Deve nos produzir em nosso coração sentimento de gratidão. Se eu estou aqui nesta tarde com vocês, se vocês estão aqui, não é porque vocês são melhores de alguém, é porque Deus foi misericordioso com todos nós. Nós fomos alcançados pela graça infinita de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não tínhamos méritos. Nós não tínhamos méritos. A nossa justiça, disse o profeta Isaías, é considerada um trapo de imundície. Trapo de imundície.
Então a nossa justiça, com certeza, não nos colocaria nesta posição de honra. O que nos colocou nessa posição de honra onde nós estamos é uma posição de honra em relação ao mundo, porque nós somos separados para Cristo, se deve à graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. E o que é graça? Graça é favor imerecível. Você não merecia, eu não merecia, nós não merecíamos, mas Ele quis nos salvar, Ele quis nos libertar, Ele quis nos resgatar, e nós respondemos à graça de Deus para as nossas vidas. Se possível, amigo. Estão compreendendo, irmãos? Nós somos frutos da graça de Deus. E Paulo, escrevendo isso aos romanos, ele diz que os judeus foram rejeitados por serem orgulhosos, por serem soberbos. A soberba, a arrogância dos judeus, que deveria ser um canal de bênção para as demais nações do mundo, fez com que eles perdessem o direito no privilégio da salvação. Então Paulo disse: Deus quebrou os judeus da oliveira verdadeira e enxertou nós contra a natureza na oliveira, porque nós éramos zambujeiros bravos. Zambujeiro bravo que produz frutos bravos. Nós éramos natureza ruim, nós éramos bestas ruins, bestas feras ruins. Deus quebrou o judeu e nos enxertou no lugar. Então nós demos graças a Deus, porque somos enxertados na oliveira que é Cristo Jesus. E Paulo escreve: não é tu que sustenta a árvore ou a oliveira, mas é ela que sustenta você. Se eu estou em pé, não é por minha causa, é porque Ele, Jesus me sustenta em pé. Agora, Paulo disse assim aos romanos: não fiquem soberbos, não fiquem orgulhosos, porque vocês foram enxertados e eles foram quebrados. Porque se vocês ficarem orgulhosos, se vocês ficarem soberbos, Deus quebra vocês e enxerta eles outra vez, porque poderoso é Deus para fazer isto. Nós temos visto ao longo do tempo em nossa igreja, nossos ministérios, quantas pessoas que vieram para Jesus, aceitaram Jesus e começaram uma vida próspera, uma carreira bonita, e de repente fracassaram na fé, porque o bichinho da soberba, do orgulho, da prepotência feriu-os, e Deus o quebrou e pôs outro no lugar. Deus sempre terá um substituto para cada um de nós. Então observe bem, meus irmãos, Deus tira Israel do Egito para cumprir a promessa feita a Abraão, lá no capítulo 12 do livro do Gênesis, e verso de número 3, e depois no capítulo de número 13, verso 14 e 15, que Deus faz a promessa que faria de Abraão uma grande nação, e Deus o abençoaria, abençoaria os seus filhos e abençoaria a nação. Quando Deus está tirando os filhos de Israel do Egito, Deus está velando por um compromisso, por uma promessa feita aos pais. É tão interessante isso. Vou fazer uma colocação muito bonita aqui para os irmãos. Quando Deus resolveu destruir Israel com o cativeiro babilônico, Deus disse que não destruiria todos por amor aos pais. A promessa era: Deus pouparia a nação por causa dos pais. Então o que Deus está fazendo com a nação de Israel, o que Deus faz com Israel até hoje, não é porque Israel é bonzinho, não é porque Israel é crente e crê como nós cremos, é porque Deus tem uma promessa feita a Abraão lá atrás. E Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que mude. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Amém, meus irmãos?
aquilo que Deus promete, Deus cumpre. Deus tira então os filhos de Israel de lá, para cumprir a promessa feita a Abraão. Capítulo 9 do livro de Romanos fala sobre isto, sobre a promessa de Deus feita a Abraão. E para que este povo tomasse posse da herança, se fazia necessário um pacto, que envolvia direitos e deveres. Irmãos, já disse que estou indo mais um pouquinho lento aqui, para que vocês compreendam bem. Todo pacto, todo compromisso, toda aliança envolve direitos e deveres. A igreja não tem só direitos, a igreja tem deveres. Amém? Você não pode fazer o que você quer. Essa ideia pregada pelo relativismo, que é a ética do relativismo, que o que é certo para você não é certo para mim, o que é pecado para mim não é pecado para você, que cada um faz o que quer, pregado inclusive pela mídia hoje, que cada um faz o que quer, ninguém tem que se envolver na vida do outro, ninguém tem que se meter na vida do outro. Isso não é verdade. Todo pacto, toda aliança, todo compromisso, todo contrato tem direitos e deveres, tem bônus e ônus. Nós somos privilegiados pelas bênçãos de Deus, nós somos agraciados pelas bênçãos de Deus, mas nós temos os nossos deveres para com Deus. Amém, meus irmãos? Deus com certeza não assumirá nenhum compromisso ou não manterá nenhum compromisso conosco se nós não formos fiéis. Os compromissos de Deus para com a nossa vida dependem da nossa fidelidade para com Ele. Então olha bem, o livro de Êxodo capítulo 19, neste pacto, neste compromisso de Deus com a nação de Israel, envolve 3 fatos interessantes. Olha o que diz aqui. Verso de número 5 do capítulo 19. Agora, pois, olha a condição, há uma condicional. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz. Os compromissos de Deus para comigo dependem de como eu ouço a voz de Deus. E ouvir aqui não é ouvir escutar. Ouvir aqui é no sentido de obediência, de submissão, de estar dentro da vontade dEle. Deus está pronto para nos abençoar. Quem crê nisso? Ele disse para o rei Asa: o Senhor está contigo, rei Asa, enquanto você estiver com Ele. O dia que você deixar, Ele te deixará. A fidelidade de Deus para comigo depende da recíproca. As promessas de Deus para a minha vida dependem da recíproca. Se diligentemente ouvides a minha voz e guardar os meus mandamentos, sereis minhas propriedades peculiares. A condição é esta. O que significa esse termo propriedade peculiar? Exclusivo, exclusividade. Vou trocar bem a miúdo para os irmãos entenderem. Sabe o que Deus está querendo dizer? Você é meu e ninguém toca em você. Por isso que o apóstolo João, ao escrever uma das suas cartas, ele disse o seguinte: o que é do Senhor, o maligno não lhe toca. Então quando Deus está dizendo, Ele está dizendo propriedade peculiar, Ele está dizendo você é meu e ninguém toca em você. Direito exclusivo. Deus tem exclusividade na sua vida.
Era para você dar um glória a Deus mais forte. Deus tem exclusividade na sua vida. Agora, a condição para ter exclusividade é ouvir diligentemente e guardar os meus mandamentos. Nós estamos falando de mandamentos. Se você guardar os mandamentos do Senhor, você é exclusivo dele. Eu vou ser agora um pouquinho mais prático para os irmãos entenderem. Deus está assumindo aqui nesse texto um compromisso de casamento. Deus está casando com a igreja. Viu? Deus está casando com Israel. É o que Oséias explicou sobre o casamento de Oséias com uma mulher prostituta. Quem era a igreja? Deus encerrou todos debaixo do pecado. Quem era Israel? Deus encerrou todos debaixo do pecado. De maneira que nós tínhamos a característica de uma prostituta. Pecador, a palavra prostituta, pecador tem a mesma intensidade nos textos sagrados. Então Deus está dizendo, vocês eram pecadores, vocês eram imundos, vocês eram adúlteros, vocês eram prostitutos, mas eu casei com vocês. Eu assumi casamento com vocês. A ideia aqui é isto. Deus está casando com a igreja. No capítulo 16 do livro do profeta Ezequiel, Deus se dirige ao profeta Ezequiel e diz assim para o profeta: diga a Israel. E ele foi dizer a Israel. Quem era Israel? Então começou a dizer, quem eram vocês? Vocês eram filhos dos heteus. Vocês foram encontrados no meio do mato. Nasceu, a mãe abandonou, não cortou o umbigo, não colocou fraldas, não deu banho de sal, não deu mamar. Você foi abandonado no mato. Nós, Israel, era como um filho abandonado pela mãe. E o Senhor Deus disse assim, eu passei por lá, eu achei vocês, eu vi vocês, eu peguei, eu dei banho de sal em você, eu cortei o teu umbigo, eu fiz trabalho de purificação, eu embrulhei você em pano, e eu comprei vestido novo, eu coloquei pendente no seu pescoço, eu coloquei anel no seu dedo, eu coloquei pulseira no seu braço, de tal maneira que você se transformou numa rainha da terra, e eu casei com você. Eu casei com você. Deus falando para Israel. Aí Deus disse assim para Israel, porém, quando você ficou grande, quando você ficou importante, quando você chamou a atenção das nações vizinhas, você me abandonou e foi morar com outro homem. Deus está falando do declínio espiritual de Israel. Então o que é que Deus fez conosco? A igreja hoje, Deus assumiu o compromisso de marido com a igreja, de esposo da igreja. Paulo escreve isso aos Efésios, mostrando que a igreja é a esposa, Cristo é o marido. Depois outra coisa que Deus fala aqui para os filhos de Israel através de Moisés. Depois de serem propriedade exclusiva de Deus, diz o texto sagrado, verso 6, e vós me sereis reino sacerdotal. Irmãos, Israel era para ser um reino sacerdotal. O que significa ser sacerdote? Reino sacerdotal, aquele que ouve o povo e leva para Deus, intermediário entre Deus e o povo, intercessor entre Deus e o povo. Deus queria abençoar todas as nações da terra. O projeto de Deus é abençoar, ou era e é abençoar todas as nações da terra. E para Deus abençoar as nações da terra, constitui-se uma nação, cuja nação é Israel, e Deus o chama de nação real, sacerdotal. Quando o texto diz que Israel seria um reino sacerdotal,
Deus estava entregando nas mãos de Israel o poder de liderança sobre o mundo, de liderança sobre as nações da terra. Claro que isso nunca aconteceu na vida de Israel, porque Israel perdeu. Mas se nós formos traduzir para os nossos dias, Deus está entregando nas mãos da igreja a liderança do mundo. Amém, meus irmãos? Pastor, mas a liderança do mundo está na mão dos políticos, está nas mãos dos deputados, do presidente da república, está na mão da igreja. Se uma igreja orar e assumir o seu papel como cidadão, a igreja muda a história de um país. Eu dei exemplo lá em cima, há pouco instante, quando eu estava falando para os irmãos, que há mês passado, o presidente aqui de um país vizinho, aplicou-se um golpe, e no golpe ele estabeleceu uma lei, cuja lei, dentro do seu país, ninguém mais podia falar de Jesus, ninguém mais podia evangelizar, ninguém mais podia fazer um culto na sua casa, e várias coisas, e com pena de ser preso. Se porventura fizesse o culto e fosse denunciado, você poderia pegar de 7 a 12 anos de cadeia. Quando a igreja tomou ciência dessa lei, que já havia sido assinada, e num período de 18 meses ela entraria em vigor, por um presidente ímpio, por um presidente marxista, por um presidente que não tem temor de Deus, por um presidente que não teme a Deus, sabe o que a igreja fez? A igreja da Bolívia, sabe o que a igreja fez? Penso que todos vocês viram as reportagens. A igreja saiu de dentro dos templos, foi para as ruas, multidões na rua, cantando, orando, glorificando a Deus. Se via nas reportagens os crentes de joelho com o rosto no chão e clamando a Jeová, clamando a Deus, e aquela multidão de crente e de pastor, e rua abaixo, e rua acima, e orando e clamando. O presidente correu para o seu gabinete e revogou aquela lei e disse: ninguém mais vai incomodar os evangélicos. Aleluia. Nós precisamos, irmão, descobrir o poder que está nas nossas mãos. Deus entregou o mundo nas nossas mãos. Deus havia entregue todas as nações nas mãos de Israel. Israel, ao invés de compreender o seu papel na sociedade, ficaram soberbos e orgulhosos e se envolveram com a idolatria das nações. O texto que vocês leram aqui como tema dessa confraternização, desse trabalho, é: não vos conformeis com este mundo. Não permita que o mundo dê a forma, não permita que o mundo dê os moldes. A igreja não se conforma, mas ela se transforma. Aleluia. Eu ainda creio no poder da igreja. Eu ainda creio no poder da oração. Eu ainda creio no poder de um povo que intercede. Eu ainda creio na oração de uma irmã, de um irmão, meu irmão, que joga o seu rosto no chão e clama a Deus. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Vocês imaginam milhares e milhões de pessoas no Brasil, se colocar o seu rosto no pó e buscar a Deus, o Brasil mudará. O Brasil mudará para a glória do nome do Senhor. A terceira condição que Deus coloca aos filhos de Israel, proposta que Deus coloca aos filhos de Israel é a seguinte: primeiro, vocês serão propriedade exclusiva. Segundo, vocês serão reino sacerdotal. Em terceiro lugar, vocês serão um povo separado.
Está aí no verso 6 do capítulo 19. Diz assim: vós sereis um reino sacerdotal e um povo santo. A palavra santo aqui é separado. Igreja não se mistura. Igreja é igreja. Os fundamentalistas, aliás, os que criticam nos chamando de fundamentalistas, os ativistas que nos criticam nos chamando de fundamentalistas, eles querem difamar a igreja a qualquer custo, dizendo que nós somos fundamentalistas, que nós somos contra o homossexualismo, que nós somos contra o lesbianismo, que nós somos contra o aborto, que nós somos contra toda a prática de pecado e de imundície, e acusa a igreja de o atraso do país. O país está atrasado culturalmente por causa da igreja. Não se preocupe, deixa eles falar o que eles quiserem, deixa eles nos acusar de que eles quiserem. A igreja é um povo separado. Amém, meus irmãos? A igreja é um povo separado. Nós não temos nada contra o homossexual. Ele é uma vítima do pecado. Nós não temos nada contra a lésbica. Ela é uma vítima do pecado. Nós não temos nada contra qualquer tipo de imoralidade que o mundo propõe. É um tipo de pecado. Nós temos contra o pecado. Nós não temos contra as pessoas que praticam a imoralidade. Nós temos contra a imoralidade, contra o pecado. Então, se um homossexual chegar aqui na nossa igreja, quiser participar do nosso culto, aceitar Jesus como Salvador, você pode vir, nós vamos abraçar sem nenhum problema. Se uma lésbica vir, pode vir, nós vamos abraçar sem nenhum problema. Mas só que ele tem que saber que aqui ele é separado. Esse povo é separado. Ele não pode vir aqui e querer que nós o engolimos como ele é, o aceitamos como ele é. Aí não, nós aceitamos ele, mas os seus pecados ficam para lá, a sua imundície fica para lá, porque a igreja é um povo separado, um povo santo, um povo seleto, zeloso de boas obras, disse Paulo escrevendo aos Tito, a Tito: nós somos um povo especial, zeloso de boas obras. Então a condição que Deus mostra é: se vocês me ouvirem, se vocês me obedecerem os meus mandamentos, vocês serão um povo separado, um reino sacerdotal, e vocês terão exclusividade. Viu? Nós somos um povo exclusivo de Deus. E Deus mostra o porquê que Ele está fazendo isso. Porque, irmãos, nada melhor para que a gente dê valor no que a gente é hoje, quando a gente lembra o que a gente foi no passado. Não é isso? A gente tem que lembrar o que a gente foi no passado. Nós temos uma tendência muito grande de esquecer do que nós fomos. Dá uma lembradazinha quem você era no passado. Eu não conheço ninguém de vocês aqui. Bebum, adúltero, muitos macumbeiros, idólatras, escravo do pecado, do vício, da prostituição. O Senhor Jesus te tirou de lá. Lá você não fazia o que você queria, você fazia o que o seu Senhor queria. Viu? Porque o escravo não faz o que quer, mas faz o que o seu Senhor quer. Você saía de casa e fazia promessa para a mulher que naquele dia você não ia beber, mas você voltava bêbado. Você jurava para a família que você não ia mais prostituir, não ia mais errar, mas naquele dia você prostituía. Você não tinha força. Você era uma boa pessoa, mas você não tinha força. Você vinha para casa bêbado, você vinha para casa drogado, e não é que você queria se drogar, não. Você tinha que drogar, porque você é escravo. O escravo não faz o que o seu Senhor quer. Aliás, não faz o que ele quer, mas faz o que o seu Senhor quer. Jesus foi lá e te libertou. E pôs aqui. E pôs aqui. Hoje você não bebe, não fuma, não joga, não prostitui. Você é salvo por Jesus. Lembra o que Deus fez com você. Lembra quem você era e quem você é hoje. E o Senhor Deus chama a atenção de Israel dizendo assim, ó, preste bem atenção.
Verso 3. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás os filhos de Israel: vós tendes visto como fiz com os egípcios, quando vos levei, preste bem atenção, quando vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Deus está fazendo Israel lembrar da sua situação no Egito. 430 anos como escravo, fazendo tijolos, sendo perseguidos, sendo mortos. 430 anos. Deus foi lá e os tirou do Egito. E Deus usa uma metáfora, uma figura de linguagem. Ele disse: eu vos tirei sobre asas de águia. O que o texto quer dizer aqui? Só uma explicaçãozinha para os irmãos entenderem. Como é que a águia faz com o filhote? Ela gera o seu filhote, normalmente nos penhascos, lugares bem altos, e ela trata do filhote, até o filhote ficar bem forte. Quando o filhote fica forte, que já está em condição de voar, ela pressiona ele para voar. Ela pressiona. Se ele não quiser voar, ela desmancha o ninho e joga ele para fora do ninho. E ele sai daqueles grandes penhascos, batendo as suas asas. Alguns sobrevivem, vai embora. Outros, não estando bem preparados, não resistem e começa a cair sobre os penhascos ou sobre os grandes mares. O que a águia faz? Ela fica acompanhando. E quando ela vê que o filhote vai cair, não vai resistir, ela entra por baixo, põe ele sobre as asas e leva ele para as alturas. Ela leva ele para um descanso. Deus está dizendo assim: vocês estavam lá, fracos, destruídos, acabados, escravos. Vocês não podiam sair de lá, não tinha força para sair de lá. Eu fui lá e entrei embaixo, como asa, como que águia, e trouxe vocês. Alabai chubiando, alabastéria, chubiando, caia. Aleluia, caia, aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Se nós parássemos aqui, irmãos, não pregasse mais hoje, e se você estiver atento à palavra do Senhor, já é o suficiente. Já é o suficiente para você nunca mais deixar de ser crente. Já é o suficiente para você vir para um culto como esse, só adorar, só glorificar, só exaltar. Aleluia. Nós não vimos como isso aconteceu. Nós não sabemos explicar. Misteriosamente, o Senhor foi lá onde você estava, entrou debaixo e trouxe você. Aleluia. Aleluia. E todo mundo que te conhecia dizia: para esse não tem jeito, para esta não tem solução, é um caso perdido. De repente as pessoas verem você vindo para a igreja, mudando de roupa, se transformando, mudando de vida, mudando de comportamento, e as pessoas: o que é que está acontecendo? O que foi que aconteceu? Ele não consegue ver, é o Senhor que está por baixo. É o Senhor que está por baixo. Você pode glorificar a Deus por isso.
Aleluia. Vou dar um testemunhozinho rápido aqui, que eu acho que vai ajudar muitos irmãos. Eu penso que aqui tem bastante irmãos iniciando na fé. Eu fui pastor numa igreja há aproximadamente uns 25 anos passados. E Deus começou a abrir as portas e salvar drogados. Eram muitos drogados que vinham para a igreja. Nós começamos a fazer um trabalho de campanha, de oração. E na cidade nós tínhamos um rapaz que ele tinha um apelido, Marcos Capeta. Era o pior cidadão daquela cidade, socialmente falando. A mãe dele era crente da nossa igreja, mas ele era um drogado. Ele escurinho, mas com cabelo liso, usava umas tranças, e no meio daquelas tranças ele colocava drogas. E ele andava com aquelas tranças na rua, uma única calça, descalço, aquela imundície. Ele comia com cachorro, dormia na sepultura, fazia macumbaria na sepultura, mas a mãe crente, orando ao Senhor. Eu confesso aos irmãos que quando eu encontrava com Marcos na rua, eu mudava de calçada, porque ele era mal cheiroso, era um trapo de imundície. E a mãe orando, e a mãe buscando ao Senhor. Quando foi um dia, aquele rapaz estava lá num trabalho de macumbaria, no cemitério. Deus falou com ele lá. Deus falou com ele lá. E o Marcos saiu de lá e veio diretamente para a igreja. Mas quando ele entrou na igreja, aquele cabelo imundo que não lavava, aquela roupa imunda, descalço, cheio de drogas, com aqueles olhos terríveis. Eu estava dirigindo o culto. Confesso a vocês que eu fiquei com um pouco de temor. Meu Deus, a polícia tinha medo do cidadão. O que é que vai acontecer? Marcos sentou, ficou lá. Quando foi no final do culto, fiz um apelo. Marcos foi para frente e aceitou Jesus. Detalhe importante, ele estava com AIDS, aceitou Jesus. A AIDS estava começando naquela época, todo mundo com aquele receio, não chegava nem perto de um aidético, tinha medo. E eu comecei a cuidar do Marcos. Fui numa loja, comprei roupa para ele, comprei sapato. Ele foi no barbeiro, cortou aquele cabelo, raspou a cabeça e começou a vir para Jesus e buscar o Senhor. Ele dobrava o joelho na igreja e orava, e orava, e orava. Lágrimas desciam, parece que aquelas drogas estavam saindo do corpo dele. Lágrimas, suor, suor. O Marcos foi batizado com o Espírito Santo. O Marcos foi batizado nas águas. O Marcos hoje é pastor numa igreja nossa na região de Atibaia. Serve ao Senhor Jesus. É o empresário, glória seja dada o nome do Senhor. Sabe o que é isso? É Deus com asas como que águia. Você não tinha força, você não tinha condições, mas Deus te deu vitória. Esse é o Deus a quem nós servimos. Vamos caminhar um pouquinho mais, porque as horas já estão se encerrando, está indo para o final. Nosso tema é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eu costumo dividir os 10 mandamentos em 3. Os 4 primeiros mandamentos, a nossa relação com Deus, a nossa comunhão com Deus. Isto é moral, é uma lei moral que nos leva a reconhecer a Deus como nosso Deus e a obedecê-lo e a cumprir os seus mandamentos. Mas também é uma lei ética que ela nos obriga a nos comportar como verdadeiros cristãos. Amém, meus irmãos? Ela nos obriga a comportar como verdadeiros cristãos. Cristão não é para fazer o que quer, cristão tem normas, cristão tem princípios estabelecidos pela própria palavra de Deus. O 4º mandamento é o sábado, que eu chamo sábado de o mandamento que cuida da relação servil
não é civil, servil de Israel, serviçal, do serviço de Israel. E os demais mandamentos, que são os demais 7 mandamentos, eles são os mandamentos que cuidam das relações interpessoal, das nossas relações, nosso respeito que nós devemos ter com as pessoas. Vamos primeiro discorrer um pouquinho sobre sábado. Os adventistas do 7º dia, eles questionam porque a igreja não guarda sábado. Nós não guardamos sábado. Para eles, a principal lei do decálogo, dos 10 mandamentos, é o sábado. Se você não guardar o sábado, você está totalmente fora dos planos de Deus. Enquanto que, na verdade, a lei do sábado não é uma lei para se guardar no sentido de reverenciar o dia. É uma lei chamada lei do descanso. Lei do descanso para quem trabalha. Lei serviçal. Os judeus vieram da escravidão. Na escravidão não tem dia, não tem hora, não tem direitos. Não tinha descanso. Quando eles procuraram através de Moisés pedir descanso, diminuir a carga para os filhos de Israel, a carga foi aumentada. Eles são muito folgados, vamos aumentar a carga, porque escravo não tem direitos, não tem dias. Então, quando Deus estabelece o sábado para a nação de Israel, Ele tinha um propósito. Qual era o propósito de Deus? Que nós trabalhássemos os 6 dias, mas descansássemos no sábado. Assim como o próprio Deus criou o mundo em 6 dias, e no sábado Deus descansou. Diz a Bíblia: e terminou o Senhor toda a sua obra, e descansou-se no 7º dia, o sábado. Então o sábado não é para ser um dia reverenciado. O sábado não é um dia para você cultuar o sábado. O sábado é para você usar dele em benefício da sociedade, benefício das pessoas e benefício do próprio serviço do Senhor. Quando Deus tira os filhos de Israel do Egito e coloca no caminho da terra prometida, o texto sagrado diz que Deus disse para os filhos de Israel que 6 dias na semana eles deveriam buscar o maná. Mas no 7º dia eles não deveriam buscar maná. No 6º eles pegariam para o sábado também. Por que não pegar no sábado também? Para que o povo aprendesse a obedecer a lei do Senhor. E qual era a lei do Senhor, do sábado? Qual era a lei do sábado? A lei do sábado é o seguinte: no sábado não pode trabalhar você, não pode trabalhar o seu servo, não pode trabalhar o estrangeiro que está na sua casa, não pode trabalhar o seu boi, não pode trabalhar o seu jumento, ninguém pode trabalhar. O sábado é para descanso, o sábado era para refazer as energias, era para isto o sábado. Os judeus transformaram o sábado em objetivos diferentes: adorar não o Deus do sábado, mas o sábado de Deus. Deus não nos fez para fazer do sábado uma idolatria, para fazer do sábado um objeto de culto, mas Deus fez para que nós usássemos o sábado em benefício próprio e da própria obra de Deus. Isto pode ser no sábado, pode ser no domingo, pode ser na segunda, na terça, desde que você tira um dia na semana para isto. Vamos ler um texto da Bíblia Sagrada. Abre a vossa Bíblia em Colossenses. Colossenses, capítulo de número 2. Capítulo de número 2 de Colossenses. E o verso 16. 16 e 17, diz assim: portanto ninguém vos julgue pelo comer, volta a leitura, ninguém vos julgue pelo comer,
pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Sábado era uma figura, era uma sombra, mas o corpo é de Cristo. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Deixa eu só encontrar o versículo aqui, já leio para os irmãos. Rapidamente aqui. E o verso de número 12, se não me falha, mano. Não, não é o 12, é o verso... Eu perdi aqui a anotação que eu fiz desse versículo, mas é Romanos capítulo de número 5. Onde diz que um faz diferença de dias, de anos. É o verso de número... Irmãos, me perdoe que eu não estou lembrando aqui agora do versículo que está escrito. Mas eu vou encontrar e volto a ler aqui para os irmãos. Romanos, com certeza é Romanos capítulo 5 e verso 12, é isso mesmo. Está escrito assim, ó. Pelo que, como por um homem... Ah não, não é esse versículo. Esse versículo é o que diz: como pelo homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou por todos os homens. Daqui a pouco eu encontro, mas vamos ler lá no livro de São Mateus, capítulo 11. Mateus capítulo 11. Romanos 14, 5. Leia para mim, irmão, por gentileza, me ajude. Isso, irmão, muito obrigado, viu? Seu cansaço da mente que faz a gente esquecer. 14 e 5, quem pode ler? Isto, um faz diferença entre dia e dia, mas outros julgas iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Se os adventistas acham que eles devem guardar o sábado, que guarde, mas nos permita guardar o domingo, guardar a segunda. O irmão que trabalha no domingo, por exemplo, as empresas hoje trabalham muito domingo. Quem trabalha domingo, se você tem sua folga na segunda-feira, descansa na segunda e adora a Deus. Você tem na terça, descansa na terça e adora a Deus. O dia que você tiver de folga, adora o Senhor Jesus. Porque o sábado fala de descanso, e o nosso descanso é o Senhor Jesus. Quer ver? Vamos ler agora São Mateus capítulo 11. Abra a vossa Bíblia no São Mateus capítulo de número 11. Diz assim, ó, verso 25 a seguir. Naquele tempo respondeu Jesus e disse: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. É bom lembrar que sábios entendidos aqui que Jesus está chamando é aqueles que supostamente pensam que são sábios, supostamente pensam que são entendidos. Jesus está falando daqui, vocês olharem aqui no capítulo 11 do Evangelho de São Mateus, Jesus está falando dos fariseus, Jesus está falando dos escribas, Jesus está falando dos saduceus, aqueles que julgavam ser detentor da lei, que no Evangelho de São Mateus capítulo 23, Jesus disse assim, que eles se assentavam na cadeira de Moisés. Quer dizer, eram os detentores da lei, mas Jesus disse, faça tudo o que eles mandam, porque o que eles falam está certo, mas não faça tudo o que eles fazem, porque eles mandam, mas não faz. Eles ensinam, mas não praticam, entendeu? Aí o verso 25, naquele tempo, respondeu Jesus e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Quer dizer, a revelação do Evangelho,
as pessoas pequenas aqui é no sentido de pessoas humildes, pessoas leigas, pessoas que eram classificadas pelos fariseus, os escribas, como pessoa que não conhecia a lei. Quando Nicodemos foi falar para os fariseus que não podia julgar alguém sem primeiro que ouvisse falando de Jesus, porque os soldados foram prender Jesus e voltaram dizendo para os fariseus: vocês não podem prender esse homem sem ouvi-lo, vocês têm que ouvir. Aí os fariseus disseram: essa geração que não conhece a lei é maldita, porque saindo do âmbito do farisaísmo e dos escribas, eles entendiam que ninguém conhecia a lei, eles tinham direito exclusivo de conhecimento. Então os leigos não conheciam, e não conhecendo a lei, para eles eram malditos, era uma geração maldita. Esse tipo de pessoa Jesus trata de pequeninos. Graças te dou, Pai, porque assim te aprouve, foi da sua vontade. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis, como está na sua Bíblia, todos que estáis. O sábado é para quê? Descanso. O sábado é para descanso. Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados. Quem é o nosso descanso? Jesus. Jesus é o nosso descanso. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Bendito seja o nome do Senhor. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Há uma tradução que diz sobrecarregado, é oprimido. Além do cansaço que o sistema religioso impunha sobre o povo, oprimia o povo. Irmãos, evangelho não é opressão, evangelho é liberdade. Amém? Evangelho não é opressão, evangelho é liberdade. É a lei que eu chamo a lei do escravo livre. Os judeus tinham a lei do ano sabático. Quando alguém ficava pobre, ele vendia suas propriedades ou entregava pela dívida que tinha, e alguém da sua família comprava o direito de propriedade. Só que ele ficava escravo 6 anos. No 7º ano ele não podia entrar escravo, que era chamado ano sabático. O ano sabático é o ano da liberdade. Cristo é o nosso ano sabático. Nós somos livres. Quem pode contar comigo que nós somos livres? Levante a mão assim para o céu. Nós somos livres. Nós somos livres. Tem um hino da harpa que nós cantamos: livre estou, pelo sangue de Jesus, livre estou. Jesus é o nosso ano sabático. Então não podia entrar escravo. Agora ocorre o seguinte, que se aquele escravo tivesse servido o seu senhor por 6 anos, e ele gostasse muito do seu senhor, o seu senhor era bom para ele, o que ele fazia? No ano sabático, ele dizia: eu não quero ir embora, eu quero ficar com o senhor é uma pessoa muito boa, eu quero continuar na sua casa. Então aquele cidadão que o senhor que havia escravizado o escravo, pegava ele, levava nos magistrados na porta da cidade, e contava para os magistrados que ele estava livre para ir embora, mas que ele não queria ir porque ele gostava do seu senhor. Os magistrados pegavam ele, furava a orelha dele com uma sovela, e ele ficava com furo na orelha. A orelha dele era sinal de que ele era um escravo livre. Ele podia ir embora se ele quisesse, mas ele estava ficando porque ele era um escravo livre. Nós somos escravo livre de Cristo. Cristo é nosso Senhor, sim ou não, irmãos? A partir do momento que há um Senhor, há um servo. Nós somos servo. Quem é servo de Jesus aqui, levante essa mão assim. Mas ele não te prende aqui. Você quer deixar de ser crente? Pode ir embora. Você quer deixar de servir a Jesus? Pode ir embora. Contrário do que diz a mídia, contrário do que diz a sociedade, que nós obrigamos as pessoas a ser crente, contrário, aqui todo mundo é livre. Aqui todo mundo é livre. Você quer ir embora? Vai. Eu quero deixar de ser pastor, eu posso deixar de ser pastor. Ninguém me obriga a ser pastor.
Ninguém me obriga. Mas deixa eu perguntar, quem quer ir embora aqui? Quem quer deixar de ser crente? Levanta a mão. Ninguém. Sabe o que significa isso? Eu sou escravo livre, eu tenho orelha furada. Se eu quiser ir embora, eu vou. Mas por que eu não vou? Porque eu gosto do meu Senhor. Porque eu gosto do meu Senhor. Não vou embora porque eu gosto do meu Senhor. Eu amo o meu Senhor. Ele me libertou da escravidão. Aí o texto sagrado aqui de Mateus vem dizendo assim, ó, preste bem atenção. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O Senhor Jesus, falando dos fariseus, ele diz o seguinte, que os fariseus, está no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, colocavam uma carga sobre as pessoas, que eles nem com o dedo tocava, nem com o dedo aliviava. Eu fiz uma metáfora lá em cima para explicar isso, vou tentar explicar aqui para os irmãos. Meus pais moravam na roça, nós viemos do interior, da roça. E às vezes o meu pai carregava um animal, um burro, um cavalo, com uma carga. E ele percebia que a carga que ele tinha colocado no animal estava muito pesado, o animal estava sentindo, o animal estava reclamando da carga. Alguém morou no interior aqui? Alguém morou? O animal reclama que a carga está muito pesada. O animal estava reclamando da carga. Aí sabe o que meu pai falava para a gente, para os filhos? Faz o seguinte, você vai de lá do animal e eu vou do lado de cá. Eu alivio aqui, você alivia lá. Então meu pai pegava de um lado, aliviando a carga, o outro pegava do outro lado, aliviava a carga para o animal, para não ficar muito pesado. Os fariseus colocavam uma carga nos homens, nas pessoas, que nem o dedo eles não punham para aliviar. Quanto mais peso, melhor. Eles colocavam leis que era impossível o homem suportar. Impossível. Aí Jesus vem dizendo, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu faço o quê? Como está na sua Bíblia? Como está na sua Bíblia? Aliviarei. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Comigo você não vai ficar sem carga. Comigo você não vai ficar sem um pezinho não. Mas só que eu vou te ajudar. Eu alivio a sua carga. Você não caminha sozinho. Você não carrega sozinho. Aí Pedro disse assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, e ele tem cuidado de vós. E Jesus continua dizendo, tomai sobre vós o quê? Meu jugo. O que é jugo? Canga. Jugo é uma peça de madeira que se colocava no pescoço de dois animais, para que os mesmos viessem trabalhar. Jesus disse, eu tiro o jugo da lei, eu tiro o jugo do pecado, eu tiro o jugo dos mandamentos, mas eu coloco o meu jugo. Só que o meu jugo é suave. Meu jugo não machuca o pescoço. E o meu fardo é leve. Então observe bem, o crente, apesar de ser livre, não faz o que quer. Não faz o que quer. Volto uma metáfora lá do interior. Se colocava uma canga no pescoço, nunca colocava canga no pescoço de dois boi novos juntos. Colocava um boi velho e um boi novo. O boi velho ensina o boi novo. O boi novo estava meio rebelde, queria tomar decisões que ele achava que era conveniente. O boi velho arrasta ele. O boi velho ensina ele. Jesus disse assim, tomai sobre vós o meu. Significa que do outro lado do jugo está Jesus, você de um lado, ele do outro. Você quer errar, Jesus te arrasta, é para cá, é para cá, você está preso. Nós somos presos por corda de amor. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor nos prendeu com corda de amor. Nós temos sobre o nosso pescoço o jugo de nosso Senhor Jesus Cristo. Passemos rapidamente, irmãos, porque as horas estão se encerrando. Vamos agora para o capítulo 20, eu vou pular aqui alguma coisa. É bom lembrar os irmãos que a lei, o decálogo, os 10 mandamentos, que foi dado por Deus no capítulo 20, escrito em tábuas de pedras, 2 tábuas de pedras.
Há quem diga que uma tábua estava os mandamentos relacionados a Deus, a outra tábua estava os mandamentos relacionados aos homens. Comportamento com relação a Deus e comportamento com relação aos homens. Esses 10 mandamentos não deu origem ali, eles não nasceram ali, eles já existiam antes. Apenas Deus fez um pacto com Israel. As leis que diz o que é pecado, o que é errado, o que não se pode fazer. Não estou lendo o tempo aqui, porque não estou lendo os textos que o tempo não vai dar, mas li para os irmãos lá em cima. Está desde a criação do universo. Quando Deus criou todas as coisas, estabeleceu as leis. As leis dos 10 mandamentos não é plano B, já existia. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Tudo isso existia antes dos 10 mandamentos. Honrar o teu pai e a tua mãe, não adorar a idolatria, a lei do sábado, tudo isso existia antes dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é um pacto, é uma aliança que Deus está fazendo com o povo, para que esse povo que estava debaixo do pecado, assim como as demais nações, tornasse-se um povo diferenciado, selecionado para evangelizar, para ganhar o mundo, para levar a Cristo e o conhecimento da verdade a todo mundo. Entendido, irmãos? Mas também os 10 mandamentos não são só para os dias da lei, não. Há outro equívoco, é quando a gente fala, não tem mais nada com a lei. Temos sim, nós temos. O problema é que os 10 mandamentos e as leis mosaicas, você tinha que observar as leis para ser justo. Se você não observasse as leis, você não seria justo. Eu li lá em Romanos capítulo 2, quando Paulo falou sobre isto, que você precisava praticar a lei para ser justificado. Se você não praticasse a lei, você não era justificado. A graça, a lei existe do mesmo jeito. Só que hoje eu não observo a lei para ser justo, eu observo a lei porque eu sou justo. Deu para os irmãos entender? Antes eu observava para ser justo, agora eu observo porque eu sou justo. Os adventistas vão dizer, já que vocês não guardam a lei, por que vocês não adulteram? Os adventistas vão dizer, já que vocês não guardam a lei, por que vocês não roubam? Eu tive o privilégio de trabalhar com um ancião dos adventistas. Trabalhamos desde o início até aposentar. Ele era um ancião, um pastor adventista, e eu era um pastor da Assembleia de Deus. E nós trabalhávamos bem próximo, e durante 20 anos nós discutimos Bíblia, eu e ele, trabalhando junto. No final dos 20 anos, nós discutindo Bíblia, eu levei ele para ir num culto nosso, e ele foi, a esposa dele cantava muito bem, ele tocava violão, e eu dei oportunidade, contrariando todo o paradigma, quebrando os paradigmas da nossa igreja, eu dei uma oportunidade para a mulher de um pastor adventista cantar na nossa igreja. Ele foi tocar violão e ela cantar. E ela começou a cantar aquele hino, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Quando chegou no meio do hino, ele parou de tocar e começou a chorar. Chorou. Aí quando ele terminou de chorar, ele virou no microfone e disse para a igreja, até hoje, eu fui um pastor adventista convencido. A partir de hoje, eu sou um crente convertido. Hoje, ele é evangelista da nossa igreja, para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória seja dada o precioso nome do Senhor. Pode glorificar a Deus, irmãos. Pode glorificar a Deus. Então ele perguntava assim para mim, Manuel, já que você não guarda a lei, por que você não adultera? Eu falo, eu não adultero porque eu não guardo a lei. Eu não adultero porque eu sou crente, eu morri para o pecado. Eu não roubo porque eu morri para o pecado. Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz que nós estamos mortos em Cristo. Defunto não peca, defunto não erra. Você pode adorar a Deus? Quem está vivo aqui, levanta a mão. Vivo para Cristo. Quem está morto para o mundo, levanta a mão. Morto para o mundo. Você está vivo para Cristo. Paulo diz, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo da graça de Deus. Nós morremos. Defunto não peca, defunto não rouba, defunto não adultera, defunto não murmura,
eu vivo uma nova vida em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 6, ele disse: de forma que fomos sepultados com ele no batismo, para que assim como ele ressuscitou dos mortos, nós também vivamos em novidade de vida. A igreja vive em novidade de vida. Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 5, verso 17, ele diz: as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O tema que vocês escolheram: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus. Então hoje nós vivemos numa transformação do espírito. Amém, meus irmãos? Por isso nós não cometemos pecado. Mas os 10 mandamentos estão presentes. Quando nós lemos o capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, que eu considero a carta magna do Evangelho, Jesus vai repetir os 10 mandamentos, inclusive com mais intensidade, porque os 10 mandamentos tratava do pecado depois dele cometido. Eu tinha que adulterar para ser punido, eu tinha que roubar para ser punido, eu tinha que matar para ser punido. Se eu não matasse, eu não seria punido. Então, o que é que os 10 mandamentos faziam? Ele tratava do pecado do homem depois que o homem pecava. O homem tinha que pecar, porque a Paulo disse assim: não havendo pecado, não há lei. Então você tinha que pecar para que a lei exercesse o seu papel. Não havendo pecado, não havia lei. Jesus tratou diferente. Quando Jesus falou do adultério, ele disse assim: aquele que no seu coração cobiçar, já adulterou. Jesus está dizendo o seguinte: na lei você tinha que pecar para pagar o preço. Na graça, a graça evita de você pecar. Na lei você tinha que pecar para a lei ter efeito. A graça te salva antes de pecar. Amém, meus irmãos? A graça te salva antes de pecar. Quando a Bíblia fala do juramento, honrar a Deus sobre todas as coisas, os fariseus, os escribas, os pais da igreja, os anciãos que cuidavam das leis mosaicas, eles diziam: não perjurarás. Quem jurou, cumpre o seu juramento. Não é assim que está escrito no capítulo 5 do Evangelho segundo São Mateus? Quer dizer, você não pode jurar. Agora, se você jurar, cumpre o seu mandamento. Aí Jesus fez diferente: você não precisa jurar. Porque o que é juramento? O que é juramento? Rapidamente, o que é um juramento? Juramento é um ato que eu faço, que dá crédito às minhas palavras. Eu não tenho crédito suficiente, então eu juro. Olha, eu juro por nome da minha mãe que eu te pago essa dívida. Então o camarada não acredita em mim, acredita na minha mãe. Eu juro por Deus que eu pago essa dívida. Então ele não acredita em mim, ele acredita em Deus. É um contrato. Quem faz contrato de aluguel aqui? Quem faz contrato de aluguel aqui? Alguém faz? Você paga aluguel? Quem paga aluguel aqui? Levanta a mão assim. Quando você vai alugar uma casa, o que a imobiliária pede para você? Um fiador, sim ou não? Sim ou não? Sabe o que a imobiliária está dizendo para você? Eu não confio em você, você tem que ter um fiador. Confie no fiador, você não. Porque o fiador tem bens para pagar, você não tem. Contrato de fiança é um contrato que diz para você o seguinte: você não tem crédito. Se você tivesse crédito, não precisava de contrato. Eu moro num apartamento de um irmão, amigo, conhecido que foi embora para a América. Eu morava numa casa, tinha um contrato. Aí ele me chamou para morar num apartamento, disse: rapaz, eu tenho um contrato. Então, ô meu amigo, você vai morar no meu apartamento, não tem contrato, não tem nada, eu não preciso de contrato com você. Eu não tenho contrato. Ele confia em mim. Quando você não tem crédito, você tem que fazer contrato, registrar em cartório, pedir fiador, porque você não tem crédito. A pessoa não acredita em você. O juramento é isso. Aí o Senhor Jesus disse assim: ó, não jure nem pelo céu, não jure nem para o trono de Deus, não jure nem pelos cabelos da cabeça, não jure nem por Jerusalém, seja as tuas palavras sim, sim e não, não.
Sabe o que Jesus está dizendo no mandamento de honrar a Deus todas as coisas? Você não precisa usar o nome de Deus para te dar crédito. Você, mulher, homem que está aqui, tem que ser pessoa suficiente para dizer: eu disse, está falado, eu vou cumprir com as minhas palavras. Você tem que ser homem de palavra. Ah, mas está tão difícil isso hoje. Vamos lá para o tópico seguinte agora. Vamos lá, para chegarmos ao final. Já estou encerrando o tempo, né, irmão? Capítulo 20 do livro do Êxodo, vamos lá. Eu já falei do sábado. O sábado era uma questão serviçal. Jesus critica os judeus, porque os judeus reclamaram dele curar uma mulher curvada no sábado, reclamaram de curar um homem que tinha a mão mirrada, e Jesus disse: olha, no sábado vocês vão tirar o jumento que cai no buraco, no sábado vocês vão tirar o boi, dar água para o boi. Agora, vocês quebram o sábado para dar água para o boi, vocês quebram o sábado para tirar o jumento que caiu no buraco. E eu não teria que ter compaixão dessa filha de Abraão, que há 18 anos sofre com um espírito de enfermidade? Quer dizer, os judeus davam mais importância para um boi, para um jumento, do que para uma pessoa necessitada. Então Jesus curava no sábado e era por eles criticado. Aí o verso de número 20, capítulo 20, perdão, do livro do Êxodo, está escrito assim. Ele inicia assim: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Senhor absoluto. Ele não divide o senhorio dele com ninguém. Ele é Senhor absoluto da sua vida. Você não precisa dividir o senhorio com ninguém. Ele é Deus absoluto. Eu sou o Senhor Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Agora ele diz: não terás outro Deus diante de mim. Sabe o que Deus está se expressando aqui para Israel? Eu sou um marido que não aceito ser traído. Ele fez um contrato, ele fez um pacto, um compromisso de marido e mulher. Oséias fala sobre isto, na figura de Oséias e uma mulher prostituta, quando Oséias casa com uma mulher prostituta. Paulo fala isto lá em Efésios capítulo 5, Cristo é o marido, a igreja é a esposa. Contrato de casamento, Ezequiel capítulo 16, o Senhor Deus disse: eu passei por lá, coloquei meu manto, casei com você. Deus casou com Israel. Deus é o marido de Israel. Israel é a rainha, é a figura da esposa. Hoje Deus é o marido da igreja. A igreja é a figura da esposa. É isso que Paulo escreve aos Efésios. E Deus está dizendo aqui: eu não aceito ser traído. Eu fiz uma pergunta lá em cima e vou fazer aqui, para caminhar para a minha conclusão. Quantos maridos tem aqui? Levanta a mão assim, que tem esposa. Fica com a mão levantada um pouquinho. Você aceitaria ir ao shopping, ir ao mercado, ir à praça, sei lá, algum lugar público, com a sua esposa, e a sua esposa passar junto de você, olhando para outro homem? Gostando de outro homem? Você aceitaria? Quem iria? Você passeando no shopping com a sua esposa, de braço dado, de repente passa lá um garanhão, um galanzão, bonitão, não é isto? Até porque nós maridos somos meio relaxados, a gente às vezes não se arruma muito bonita. A mulher bonita, você sai de lado meio de qualquer jeito, não é isso? E quando chega lá, você está passeando no shopping com a sua esposa, e a sua esposa está de olho no outro homem. Você aceitaria isto? Você não aceitaria, jamais. Deus está dizendo: casei com vocês, uni a vocês, não aceito vocês namorar outro. Eu sou o único. Não terás outros deuses diante de mim. Ele é o único Deus. Ele é o único Deus verdadeiro. E todas as vezes que eu cultuo um outro Deus, que eu adoro um outro Deus,
que eu glorifico a um outro Deus, eu estou traindo o meu Deus verdadeiro, o meu Deus que me salvou, que me libertou, que me transformou. E nós corremos esse risco. Falei lá em cima e vou repetir aqui. Hoje nós vivemos a época do culto à personalidade. Que é culto à personalidade? É quando você glorifica o personagem, o cidadão. Por exemplo, os irmãos vêm na igreja, quer saber quem é o pregador. Se o pregador for bom, você vem, se não for, hoje eu não vou no culto porque o pregador não é aquele que eu gosto. Cantor, não é, Adiel? Quem é o cantor que vai cantar? É o Adiel, todo mundo vem. Se não é o Adiel, ninguém vem. Você não vem no culto para cultuar a Deus, você veio para cultuar o pregador, você veio para cultuar o cantor. Isso chama-se, Paulo chamou isso de culto à personalidade, culto ao homem. Paulo disse: quando eu fui ter convosco, não fui com demonstração de conhecimento e sabedoria, para que a vossa fé se apoiasse no Cristo verdadeiro. A minha pregação não foi com demonstração de poder, de sabedoria, mas foi com uma pregação do verdadeiro Cristo, Salvador da humanidade. Paulo apresentava Cristo, porque a igreja de Corinto fazia culto à personalidade. Tinha os cultos de Pedro, tinha os cultos de Paulo, tinha os cultos de Apolo, tinha os cultos de Barnabé. Eram os cultos da igreja de Corinto, a personalidade. Então eu quero dizer para você nessa tarde, quando você vir para a igreja, não importa quem vai pregar, não importa quem vai cantar, pode ser o melhor cantor, pode ser o melhor pregador, ele apenas é instrumento de Deus. Adore a Deus, glorifique a Deus, exalte a Deus, que Ele é a razão única de nós estarmos aqui na presença do Senhor. Ele é a razão única de estarmos na casa de Deus. Todo o nosso culto deve ser direcionado. Eu até disse, eu fui num culto não faz muito tempo, tinha um cantor famoso lá cantando, evangélico. E quando terminou o culto, a juventude veio tudo para cima do jovem, querendo autógrafo, querendo comprar CD, abraçar, tirar foto junto, tirar selfie junto. Meu irmão, dá uma olhadinha na mão dele, vê se tem sinal de cravos. Dá uma olhadinha no lado dele, vê se tem sinal de lança. Passa a mão na testa dele, vê se tem sinal de coroa. Viu? Tem gente demais importante nas igrejas. Tem gente que pensa que é a cocada. Ia falar que cocada preta, mas isso hoje é pejorativo, né? É preconceituoso. Pensa que é a última Coca-Cola do deserto. Você não é nada não, meu irmão. Eu não sou nada não. Quem morreu por nós foi Jesus. Quem morreu pelos nossos pecados foi Jesus. Nós só estamos aqui como servo dele e como humilde servo do Senhor Jesus. Mas é Ele que tem que ser glorificado, é Ele que tem que ser exaltado. Não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Era comum dos povos fazer ídolos de animais marítimos, animais feras, homens, objetos da natureza, e prestar culto. O que o Senhor Deus está nos ensinando aqui, que só cultua, que só adora, e não simplesmente só adora, não tenha diante de ti. Porque, irmãos, o homem, e no sentido genérico, é fácil de adorar aquilo que se vê, aquilo que se apalpa. A mulher samaritana chegou para Jesus e disse assim: os judeus dizem que o lugar de adorar é no templo, porque os judeus na verdade adoravam o templo. Nossos pais dizem que é no monte Gerizim. E eu queria perguntar para o senhor, onde é que adora? No templo ou no monte? Jesus disse, nem no templo, nem no monte. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós não precisamos de uma fotografia aqui, nós não precisamos de um ídolo aqui, nós não precisamos de alguma coisa palpável, alguma coisa visível. Nós sabemos que Ele está aqui, nós cremos que Ele está aqui, nós temos certeza que Ele está aqui, e nós o adoramos em espírito e em verdade. Muito obrigado, Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.